Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live do programa Orienta. Essa live ela faz parte do nosso projeto de circuito de profissões, tá? Esse projeto, qual é o objetivo dele? Nós trazemos aqui profissionais de diversas áreas e tem muita coisa boa vindo por aí. Você vai poder acompanhar tudo isso através das nossas lives, Instagram e por e-mail, tá ok? Se você ainda não nos segue no Instagram, pessoal, vai lá. Se você é da região do Rio de Janeiro, Programa Orienta IBMR, e se você for de Porto Alegre e região, Programa Orienta Uniriter. Se ainda não recebe nossos e-mails, pessoal, deixa no chat lá, para que vocês recebam nossos comunicados, tá? O IBMR e a Uniriter aqui, no caso, elas se juntaram forças para trazer o maior número de conteúdo de carreiras, orientação profissional e preparação para o Enem, tá ok? Bem, para iniciar o nosso circuito de profissões, vamos à profissão que foi mais buscada nas pesquisas de interesse profissional que nós realizamos com as escolas, tá? Vamos falar sobre psicologia, nada mais justo, né? Afinal, hoje é o dia do psicólogo. Já deixo aqui meus parabéns e muito obrigado a todos vocês que nos auxiliam transformando nossas vidas. E para trazer como é a realidade de um psicólogo, temos aqui dois profissionais em diferentes áreas de atuação da psicologia. Ela, que é aqui do programa Orienta, atuando em orientação profissional, a Carmen Dornelles, e ele que atua em psicologia terapêutica, Lucas Montenegro. Tá ok, pessoal? Sejam muito bem-vindos e, mais uma vez, parabéns a vocês pelo dia, tá? Eu vou pedir que vocês abram a câmera de vocês e o áudio. Boa tarde. Olá, Carmen, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. E aí, Lucas, tudo bem, cara? Olá, Lucas, tudo bem? Oi, então, gente, boa tarde também. A gente vai começar esse bate-papo com vocês, na verdade, ele é para ser bem leve, tá? A quem está nos assistindo, eu peço que vocês já coloquem no chat mediante aqui a atividade. As dúvidas que vocês podem ter, a gente vai respondendo ali no momento algumas coisas e outras serão respondidas no final, né? Até porque às vezes algumas dúvidas são respondidas na própria conversa em si, tá? E aqui para começar esse bate-papo, eu gostaria, Carmen e Lucas, que vocês falassem um pouco mais sobre a área de atuação de vocês, com o que vocês trabalham, vocês podem explicar um pouco essa área para os nossos alunos que estão aqui conosco. Carmen, você pode começar? Posso, sim. Boa tarde a todos, né? Eu fico muito feliz nesse momento, né, de poder compartilhar com vocês informações, poder fazer trocas importantes durante essa tarde, né? Muito feliz em estar aqui hoje no Dia do Psicólogo, a profissão que significa o meu apaixonamento pela vida e pelas pessoas. E eu fico muito feliz por ter recebido esse convite também dentro do nosso programa Orienta, né, Rafa? E eu quero contar um pouquinho, assim, da minha história, né? Na verdade, eu trabalho hoje, né, na orientação profissional, estou na Uniriter já há 12 anos, e foi um grande aprendizado, né, onde a educação sempre fez parte da minha história, da minha vida, né, trabalhei em várias outras áreas, e de uma certa forma eu escolhi a psicologia quando eu estava fazendo o meu estágio de serviço social numa instituição, e o que me chamou muita atenção na época, assim, eu sempre achava a psicologia algo encantador, mas eu sempre não entendia ela como um processo de trabalho, ou até mesmo de como eu poderia me inserir no mercado de trabalho.
porque a psicologia ela veio para mim num momento assim bem maduro já de escolha, né? Então assim, não foi a minha primeira escolha, né? Foi algo que foi muito bem pensado, muito bem trabalhado e desejado. Então eu tinha certeza que era o curso que eu queria, né? E eu tinha tido algumas outras experiências em outras áreas, como educação, como eu falei, e eu estava fazendo um curso de serviço social. E durante um estágio, Lucas, eu nem te contei isso, durante um estágio, num atendimento, eu me pego muito envolvida com aquelas pessoas que estavam ali na minha volta, né? E aí eu começo a perceber, né, que eu fiquei assim, eu me encantei com a história delas, né? Então, quer dizer, eu fui muito além do que realmente era a prática e o objetivo do nosso estágio naquele momento, a partir de uma visão do serviço social no Brasil. E foi a partir disso que eu fui conversar com o meu coordenador de curso, né? Então, acho que o quanto é importante a gente ter essas relações, né? Porque a nossa história, né? A gente vai construindo a nossa história, nossas carreiras a partir desses encontros que a gente tem na vida e pela vida, né? Então, eu acho assim, que cada aprendizado meu, cada troca que eu faço, eu troco com pessoas muito importantes na minha vida, em diferentes áreas. E eu costumo lembrar que o coordenador do meu curso me chamou para uma conversa, né? Após eu ter feito um comentário na sala de aula. E ele falou o seguinte para mim, né? Você é o que você faz, não o que você diz que fará, né? É uma frase do Carl Jung, né? E quando ele me disse isso, ele era assim, super enigmático, eu brincava com ele, e ele falou, Carmen, eu te vejo em outra área, né? A psico te convida, né? A psico te tem, né? Tu faria uma grande história na psico, né? Porque tu vai muito além de pensar, né, num sujeito, numa sociedade, né, nos atravessamentos todos da nossa vida, que a gente sabe que todos nós temos, mas o meu olhar apaixonado, né, era por um outro momento daquele sujeito. Eu não queria entender o que ele precisava de uma forma concreta, de uma forma lógica, né, que era o Vale Gás na época, né, mas sim o que significava para ele na vida dele ele ter esse gás, né? Quais eram as questões que transitavam naquele momento ali. Então, foi aí que eu escolhi a psicologia, Rafa, né? E todos vocês estão aqui né? E eu confesso, assim, para vocês que eu me sinto muito feliz, as pessoas que me conhecem, eu tenho amigos que estão aqui, estou muito feliz em tê-los todos vocês aqui, né? Tenho colegas de trabalho, tenho futuras colegas. Então, assim, o quanto eu me apaixono a cada dia, né, acreditando nessa possibilidade que nós, como psicólogos, né, Lucas, esse olhar que a gente tem, ele é importante no nosso dia a dia. Então, que desejo, assim, que quando vocês pensarem na psicologia, vocês pensem, temos que ser apaixonados por pessoas, né? Temos que ser apaixonados, né, por transformações, por mudanças, até pelas fragilidades dessas pessoas, e principalmente temos que acreditar a potencialidade que nós, como sujeito, temos, né, para poder transformar a nossa vida. Então, esse é o porquê da psicologia. Lucas, o seu caso foi um pouco diferente, né? Eu lembro que na época, pelo menos eu me recordo de você sempre querer ser psicólogo, né? De onde veio essa certeza aí? Como foi essa experiência para você, né? Por que o psicólogo, né? Sim, então, realmente o meu caso é um pouco diferente, mas muito legal poder ouvir a sua história com a psicologia, Carmen. Eu, no ensino médio, eu acho que segui um certo caminho que talvez muitas pessoas que vão para uma área mais de humanas acabam seguindo, que é de você simplesmente perceber que exatas não é muito a coisa que você gosta, né? Eu tive essa percepção bem cedo, de certa forma, e aí eu falei, bom, eu não gosto muito dessas coisas, matemática, física, e por outro lado, gostava muito do que estava no outro lado, digamos assim, né? Não que haja tanto essa oposição, mas gostava muito de ler, gostava muito de história e geografia, essas outras coisas. Então, eu já fui naturalmente por esse caminho, digamos, e comecei a me interessar muito no final já do ensino médio por filosofia, né? E, na verdade, a minha primeira opção, digamos assim, tinha sido a filosofia. Só que e é engraçado isso porque quando eu cheguei para os meus pais, né? Nessa época eu tinha o quê? 16, 17 anos.
mais ou menos, quando eu cheguei para os meus pais, falei para os meus pais que eu queria fazer filosofia, aí eles fizeram uma careta meio assim, filosofia? Mas será, assim, o que você vai ser? Vai ser filósofo e tudo mais? Claro que hoje em dia, né, eu entendo melhor o que é a filosofia e tudo mais. Mas na época não foi muito bem recebido. Então eu falei, bom, levei isso em consideração, né, essa opinião deles. Então deixa eu ver o que mais eu gosto aqui, né? E aí a psicologia foi uma coisa muito natural, assim. Eu não tive nenhum momento, digamos assim, né? Eu conto essa história, mas eu não passei por nenhum sofrimento, digamos assim, por não fazer filosofia, né? Porque assim que eu escolhi a psicologia, que eu cheguei na psicologia, fez tudo muito sentido para mim e eu percebi que realmente era uma escolha certa e que eu fui podendo reafirmar essa escolha várias vezes, né? E agora que eu já estou formado, já atuo com isso, né? Eu continuo reafirmando porque é isso, né? É uma escolha. Eu acho que a escolha que a gente faz da nossa profissão parece que é uma escolha que a gente faz ali num determinado momento da nossa vida, quando a gente vai escolher a universidade e tudo mais. Mas são escolhas que a gente tem que estar sempre fazendo sentido pra gente, né? Acho que, bom, a psicologia, pelo menos pra mim, continua fazendo. E eu acho legal a história da Carmen pra gente ver que justamente, né, dá pra repensar isso também no caminho, né? Acho isso bem legal. E eu acho que Aquilo, né? também. Não tem eu errei, não posso errar, né? Às vezes eles ficam com essa ideia de que não pode errar. Eu achei legal justamente o depoimento da Carmen, porque foi justamente isso. Ela se encontrou ali, mas ela já estava fazendo outra faculdade. Então, assim, obviamente a experiência, né? Eu acho que a orientação profissional que a gente tenta trazer no programa vem muito dessa palavra, né? No caso, ter experiências, né? E Carmen, desculpa, eu super te atrapalhei aí, é porque eu falei. Imagina, tá ótimo. É uma troca, é por aí mesmo, né? E eu acho que isso também é bem bacana, né? E esse ano também, né? A gente está muito feliz em estar fazendo esse bate-papo, essa live com vocês, né? Porque esse ano faz 58 anos de psicologia no Brasil como ciência e profissão, né? Então também entender que é uma profissão nova, se nós formos analisar, né, gente? Uma profissão nova, 58 anos, né? No Brasil, Sim. né? De pensar então a psicologia, né? Que é uma ciência e Comemorado uma hoje, né? profissão. Exato, Foi justamente exatamente. quando foi. Nossa, é muito rico, né? É uma riqueza de comemorações aqui. Então, eu acho que isso também é importante a gente poder pensar e poder pensar também nas mudanças, nas transformações da psicologia, né? Nesses contextos novos, nesses contextos e cenário que nós estamos vivendo, né? Nesse próprio momento da própria pandemia, né? Das fragilidades, né? De todas essas questões importantes que a gente também aqui está conseguindo falar e pensar sobre. Então, pensar a importância, né, desse profissional nestas áreas, né, e nesses espaços, construindo espaços psi, como a gente costuma dizer, né, assim, né, Lucas, para que a gente consiga dar conta, né, ou pelo menos tentar dar conta dessas demandas e cenários, né, nessa questão que eu gostei muito que o Rafa falou, fiquei até emocionada, que mandei coraçãozinho para ele na hora, né, de transformar as nossas vidas, né? Então, eu acho que isso também é bem importante a gente trazer hoje aqui para as pessoas que têm interesse nessa profissão, né? E os nossos colegas que estão aqui conosco também hoje, poder pensar e comemorar junto, né, essa data também. Só para deixar mais claro aqui, né? Obviamente a gente pensou a data por hoje ser o dia do psicólogo, tá? Justamente o objetivo foi trazer para essa data. E justamente a gente buscou conversar mais com os alunos que manifestaram interesse em conhecer mais a área da psicologia, né? A Carmen já falou ali que ela trabalha, obviamente, no programa Orienta, mas ela também faz a clínica, né? Também terapêutico para ela, né? Lucas, você trabalha com a parte clínica, eu entendo, e você também trabalha com colégio, não é? Você poderia explicar um pouco melhor essa tua carreira, como está sendo, na ótica de alguém que está formado há não tanto tempo assim, como que foi essa entrada no mercado? Sim, sim. Então, eu estou formado, vai fazer. Tem menos de 2 anos que eu me formei, né? Porque eu me formei bem no início do ano passado. É um pouco estranho pensar no tempo, porque esse ano tá meio doido o tempo esse ano, né?
Mas eu tô aí esse tempo mais ou menos. Eu comecei a atender em clínica ainda enquanto eu estava na universidade, né, como estágio. Foi inclusive o último estágio que eu fiz na universidade. E foi um estágio em que eu encontrei uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Eu já tinha encontrado outras coisas que eu gostava de fazer na psicologia até então, mas quando comecei o atendimento clínico, eu percebi que aquilo era uma coisa que fazia muito sentido para mim seguir enquanto profissão. E assim que eu me formei e peguei o meu registro do CRP e tudo mais, eu já busquei começar a atender, né? Atender em consultório. E a escola também, e bom, estou atendendo em consultório desde então. E a escola, eu entrei nessa escola, na verdade, como estagiário, né? E depois eu acabei sendo contratado para continuar lá e também estou lá até hoje. Eu ainda era estudante também, né? Então é meu terceiro ano agora trabalhando na escola. Eu trabalho com mediação escolar, né? Que seria enfim, eu sou um profissional que auxilia as crianças que, as crianças não necessariamente, né? Porque a maioria são crianças, mas alguns já são adolescentes mesmo, mas que têm alguma dificuldade em se adaptar ao cotidiano da escola, às demandas da escola, aquele ambiente ali como um todo, né? Muitas crianças autistas, né, aparecem nas escolas, e as escolas, né, antigamente a gente tinha uma legislação que fazia com que fossem separadas assim em turmas especiais, mas hoje em dia os alunos são colocados para estudar juntos, e isso coloca alguns desafios para a escola, né? Então meio que a minha atuação na escola vem aí nessa para preencher, digamos, essa necessidade desses alunos, né? E a clínica é isso, eu estou atuando desde o começo do ano passado e agora online, né? Imagino que a Carmen também esteja nesse momento online, e, enfim, é uma coisa bem dinâmica. Acho que todo mundo, a gente está tendo que se adaptar a esses novos tempos, né? Mas o trabalho está acontecendo, inclusive a todo vapor. Perfeito. Carmen, você Eu falou... gostaria... Oi, só um minutinho, Rafa. Eu vou aproveitar aqui um espaço, porque como a gente tem esse contato na escola, né, e a gente está aqui podendo trazer para o aluno, assim como a gente tem alunos que estão ainda pensando em fazer em cursar a psicologia, e o Rafa e o Lucas trouxe questões bem importantes aí, né, que ele contou então do estágio, desse movimento que ele fez, né, a partir do estágio ele foi para a clínica, a partir de um estágio ele ficou na escola, né, trabalhando, atuando. Então, eu acho que também é bom a gente trazer isso para o aluno, né? Não só falando um pouquinho de carreira, a gente vai trazer informação também sobre carreira, mas falar um pouquinho também da formação, né? Então, assim, que curso é esse, né? Então, ele é um curso, né, como a gente estava falando, a gente esqueceu de falar isso no comecinho, mas ele é um curso com duração de 5 anos, né, em média 5 anos, né, são 10 semestres, e ele tem dentro da sua formação, nós vamos passar, e eu estou trazendo isso porque o Lucas trouxe ali, nós vamos passar por várias etapas, né, vocês devem lembrar que o Lucas comentou ali um pouquinho sobre as disciplinas, né, que ele se identificava mais durante o curso ensino médio, né, e o quanto a gente, de novo, revisita isso, né, Lucas, na nossa formação como psicólogo, né? E o Lucas trouxe isso, e eu lembrei de uma experiência minha que eu conto sempre, as pessoas que me conhecem, elas sabem que eu conto sempre, quando eu fui fazer a minha primeira matrícula no curso de psicologia, né? Fiz, então, a reopção de curso, saí do serviço social e fui para o psico, e aí a menina que me atendeu lá na instituição, ela comentou, sexta-feira tua disciplina é estatística aplicada à psicologia, né? E eu lembro que eu pensei, não, isso deve ser um engano, deve ter um equívoco gigante aqui, foi um desencontro, porque não, né? É exatamente o que eu jamais imaginei, né, gente, né? Que a humana se ocupava dessa área estatística, né? E aí o quanto isso foi uma constante, com desafios importantes durante a minha formação, porque realmente eu não me senti identificada nesta área, né? Mas o quanto ela caminhou comigo, o quanto eu também tive que desenvolver habilidades diferentes para poder dar conta disso, para que eu pudesse ter uma atuação como uma profissional na psicologia em outras áreas, como a própria avaliação psicológica, que vai demandar, né, daquela cadeira lá de psicometria, que eu vou ter que saber
saber bastante, inclusive, até para eu poder analisar um fato, né, uma informação, onde dizem X% dos alunos apresentam. Eu tenho que entender que universo é esse, de que está falando, qual que é esse universo que ele está me trazendo, que número é esse. Então, quanto durante a nossa formação também, nós vamos revisitar algumas disciplinas, mas aplicadas àquele fazer profissional nosso, né? O quanto no TCC foi importante também eu estar ligada ali na estatística, porque senão meu TCC talvez tivesse sido um fracasso, né? E aí a leitura que o Lucas trouxe, que eu achei muito importante da filosofia, o quanto a psicologia, né, conversa, o quanto eu me utilizo da psicologia, da filosofia, por vezes, Lucas, para poder pensar um processo de um paciente, né? O quanto às vezes como técnica nós utilizamos os pensamentos socráticos lá do nosso, né? A nossa terapia cognitiva comportamental, a gente vai utilizar essa técnica para poder fazer com que o nosso paciente acesse alguns processos dele, né? Então, o quanto a gente vai conversar com esses conteúdos durante a nossa formação, quanto não é aquele conhecimento fragmentado que nós esperávamos ou que nós desejávamos, né? Sim, sim. Com certeza. Eu acho até que, né, você citou isso, que a gente acaba passando por matérias mais exatas também, com certeza. Eu também passei por isso na minha formação, e a gente também passa por matérias mais biológicas também, né? No meu curso, a gente, né, filosofia, fisiologia, neurofisiologia, né? Porque com certeza, psicofarmacologia, a gente porque, né, a gente tem que entender muito do que, se a gente está atendendo uma pessoa que está tomando uma medicação ali qualquer, a gente tem que entender qual é o efeito daquela medicação. Então, dependendo da sua área, né, porque eu conheço psicólogos que trabalham em hospital, né, não é o meu caso, mas trabalhando em hospital, por exemplo, você lida com pacientes que estão o tempo todo enfim, tomando medicamentos que vão fazer efeitos que você tem que entender, além do fato de que você trabalha em rede, né? Então você vai estar trocando com enfermeiros, com médicos, com farmacêuticos. Então, assim, a gente... Claro que o quanto você vai ter que se dedicar, eu acho, né, a cada uma dessas coisas vai depender muito do que você escolher como seu foco, né? O que você quer fazer, né? Porque eu acho que isso é uma coisa legal também de se dizer, que a profissão de psicólogo a gente pode ir para diversas áreas possíveis, né? Acho que são muitas as possibilidades aí colocadas. Vocês estão entrando, na verdade, numa pergunta que eu gostaria de fazer, no caso. Tirando as áreas que vocês atuam hoje, quais áreas vocês veem também que existem, obviamente que tem uma procura hoje grande por psicólogos, né? Onde que um psicólogo consegue entrar mais com facilidade para mercado, né? Vocês têm alguma ideia, assim, ou tem algo que vem muito rápido na sua cabeça, assim, tipo, putz, isso aqui está procurando bastante? Vamos, eu vou aproveitar e vou começar aqui. Termina aí, Lucas. Segura aí. Vou falar então da psicologia do esporte, né? Que é uma área de atuação que cresceu muito, né? Tem crescido muito nos últimos tempos. A gente poder pensar em esporte, tanto os esportes de atletas de alta performance, como também de equipes, né? Psicologia jurídica, a hospitalar que o Lucas citou lá. Vamos lá, Lucas, contigo agora. Tem a psicologia clínica, né? Que a gente atua, tem a psicologia escolar também, que eu já mencionei aqui, tem a psicologia mais voltada, digamos assim, a coisa das políticas públicas de saúde, digamos que não necessariamente num hospital, mas vai ser muito num CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossociais, enfim, né, as siglas aqui são muitas, né, são a RAPS, o CRAES, enfim, muitos locais de atuação vinculados aí à saúde. A psicologia do esporte, eu acho que foi bem legal você ter comentado também. Isso tem a psicologia organizacional, assim, nas empresas também. Eu acho que são várias, né? Toda empresa tem um RH, geralmente, né, vai contratar psicólogos, então isso também é uma área bem em que os psicólogos focam bastante. E cada uma dessas áreas eu acho que você vai destrinchando em mais coisa, né? Assim, né? A clínica, por exemplo, tem várias
você pode atender com várias abordagens diferentes, você pode, enfim, fazer muitas coisas diferentes. Eu acho que o que não falta são áreas, inclusive... No caso, eu acho que a clínica é muito rica pelo quesito de você tem as teorias, né, que são diversas, né, diversas formas de você olhar para aquele paciente, e tem o público, que é outro, né? Você pode se especializar num público específico, né, que eu acho bem interessante também. Cara, você citou na sua frase ali o olhar do psicólogo. Eu queria que você me dissesse que olhar é esse, né? Ele tem um olhar mais... Né, um olhar diferente. Ele vê o mundo de outra forma. Como que é isso? Obviamente, de outra forma, né? Eu costumo dizer, né? Eu sempre penso assim, né? Acho que, pegando um gancho do que o Lucas trouxe ali também, dessa abordagem, das atuações, eu acho que o olhar do psicólogo também sim, dá para responder falando disso, né? Eu acredito, né? E eu ouvi vários estudiosos, né? E profissionais das áreas dizendo que aonde tem pessoas, onde está o ser humano, a psicologia, né, ela tem atuação, né? Talvez daqui a 20, 30 anos seja outra atuação que talvez nos surpreenda, né? Eu espero estar por aqui ainda com vocês, né? Mas talvez nos surpreenda, porque eu acho que tem muita atuação. E o olhar do psicólogo é exatamente isso, né? É poder entender que esse sujeito, qual eu falei do apaixonamento pelo ser humano, pelas possibilidades de transformação desse sujeito, pela busca, pelo protagonismo desse sujeito nos seus processos de vida, nos seus enfrentamentos, nos seus desafios, eu acho que o olhar do psicólogo se encarrega disso, né? Desse entendimento de que nós, como seres humanos, somos atravessados de várias coisas, né? É o ambiente que nós estamos inseridos, são as nossas memórias afetivas, são as nossas experiências na infância, é o contexto que estamos vivendo, as expectativas, né, de pessoas que nós amamos ou que nos amam. Então, acho que a gente é atravessado pelo social, político, econômico, por todos os movimentos que acontecem. E eu acho que o olhar do psicólogo que eu falei antes, meninos, é disso que se fala, é poder olhar esse sujeito como um sujeito integral, um sujeito completo, né? E não fragmentado. Não é porque eu sou psicóloga, e existe muitas essas questões, às vezes, acho que hoje bem menos, graças a Deus, né? Mas quem vai no psicólogo é o cara que está com dificuldades, né, emocionais ou mentais, ou, né? Então, como se a psicologia se ocupasse somente do adoecimento, né? E não da promoção e prevenção também de saúde. Né? Então, o quanto nós, como profissionais, com esse olhar atento, podemos criar condições para que esse nosso sujeito não adoeça, para que ele possa lidar com as suas questões, utilizar ferramentas, né? Ou desenvolver ferramentas, ou acessar ferramentas no seu processo, para poder lidar com os desafios. Né? Então, eu acho que o olhar do psicólogo se encarrega disso, tá, Lucas? E Rafa, assim, foi por isso que eu trouxe. Né? Eu acho que é esse atravessamento de contextos, cenários e possibilidades, e às vezes reais ou imaginárias, às vezes nem são, né? Eles não são nem tão concretas, porque falar de ser humano é falar e da psicologia, é falar de complexidade, é falar de subjetividade, né? Então, é entender esse olhar, o quanto ele tem que estar atento a todos esses processos, desse sujeito que estará na nossa frente, né? Ou nos grupos que nós estaremos inseridos, né? Com uma intervenção, com uma escuta ativa, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso é muito... Eu queria aproveitar e pegar o gancho da pergunta ali. São duas perguntas que eu vou fazer para ti, tá? Aproveitando, quem vai ao psicólogo, né? Puxar aí a conversa que a Carmen já começou, porque antigamente a gente tinha aquela ideia de que a pessoa para psicólogo, talvez ainda tenha, talvez eu ser de fora da área, e aí eu queria que você explicasse como que tá essa questão, quem faz terapia, se isso está mais acessível hoje, se ainda existe muito esse tabu de que só vai para terapia quem tá realmente já está muito desesperado, né? E o segundo ponto é porque o Eduardo fez a pergunta, que dicas você daria para quem quer fazer psicologia? E aí eu vou puxar aqui, se o estudante de psicologia em si ele tem um perfil, como que é esse estudante de psicologia? Como eu consigo identificar? Imagina, eu sou bom em ouvir os meus amigos, isso quer dizer que eu devo fazer psicologia? Né? Se você consegue analisar se existe um perfil assim sobre esse profissional, assim. Sim. Bom, várias perguntas, né? Você vai me ajudando aí, hein, Carmen?
É... Aham. Sim. E, ó, eu acho que a Carmen comentou uma coisa legal, assim, né, de que esse perfil, acho que a gente está, de certa forma, falando de dois perfis aqui, né, do perfil de quem busca a terapia, de certa forma, né. Antes a gente tinha muito esse estigma, sei lá, acho que até posso usar essa palavra, de quem faz terapia é maluco, ou alguma coisa assim, né. Eu acho que hoje em dia isso tá se quebrando bastante. Eu acho que as pessoas já estão tendo uma ideia bem mais próxima da realidade do que é esse trabalho, de que, como a Carmen falou, eu acho que muito bem, é um trabalho de prevenção, de promoção. Eu acho que a gente vem falando mais, enquanto sociedade mesmo, né, de saúde mental. Inclusive, a gente está quase entrando, né, no Setembro Amarelo aí, que é um mês que vem para trazer isso mais, uma questão de saúde mental, né, mais para a pauta. Então, eu acho que as pessoas têm buscado mais terapia e talvez um pouco também, isso talvez também responda um pouco também às mudanças da nossa sociedade, que muitas vezes a nossa sociedade, né, vamos pensar, por exemplo, sei lá, eu posso até ser mais radical, porque eu ia falar, tipo, há 10 anos atrás, mas eu posso falar que há um ano atrás, eu não sei se a gente estaria fazendo isso aqui, porque olha como a pandemia, agora, né, uma coisa super recente, fez a gente ter que repensar um monte de coisas aí da nossa vida e a nossa forma de se relacionar com o nosso trabalho, com as outras pessoas e tudo mais. Mas as redes sociais vieram também para mudar muita coisa. Então, assim, o mundo muda muito rapidamente e às vezes a gente, né, tem uma certa dificuldade de acompanhar esses processos. Então, isso vai produzindo, né? Eu acho que, não sei como são as pessoas que geralmente vão te procurar, Carmen, para atendimento, mas aparece muita gente com problemas assim de ansiedade e tudo mais, que são, acho que, questões muito contemporâneas também, né, que estão afetando as pessoas. Então eu acho que a psicologia, as pessoas têm buscado mais e têm buscado um pouco desse lugar de cuidado mesmo consigo e menos desse lugar estou muito mal, assim. Mas claro, isso tem também, né? Porque eu até brinco que dificilmente uma pessoa vai bater na porta de um consultório de psicologia, porque ó, minha vida tá muito boa e eu só quero, sei lá, conversar Compartilhar aqui. contigo. Isso é difícil, mas enfim. Eu acho que eu queria aproveitar e falar exatamente no que, usando as palavras do Lucas, né? Ele falou do cuidado, né? E eu acho que também disso se ocupa, né? A atuação do psicólogo, né? A gente fala tanto em cuidado, né? Então, eu acho que eu acho não, tenho certeza que a psicologia é um cuidar o outro, mas um cuidar de si mesmo também, né? O cuidar de si, Uhum, né? Porque a gente sempre acha que o psicólogo é esse cara, né? Iluminado, esse cara, né? Que está lá sempre de boas. Mas nós também uhum, estamos num processo vivendo as nossas angústias, nossas ansiedades, nossos desafios importantes, né? Mas principalmente esse cuidado ele é um cuidado que é em duas vias, né? A gente cuida de alguém, mas para sermos um bom profissional, né? Para a gente poder realmente acessar possibilidades, né? Poder promover essas transformações e até mesmo ajudar o nosso paciente a acessar os seus processos, nós também precisamos estar em tratamento pessoal, né, em terapia, né? uhum. Eu acredito, né? Muitas Importante. vezes também em supervisão, né? Que então a gente sempre, até na psicanálise, a gente fala muito disso, né? Do tripé, né? Que é lá o Uhum, conhecimento, a formação, né? A supervisão e o tratamento uhum, pessoal. Não dá para viver sem isso, né, gente? Se vocês pensam que ser psicólogo é apenas cuidar do outro, né? Não, a gente tem que estar uhum, cuidado com também. certeza. Acho que eu podia usar É, isso da tua fala e também exatamente nas questões de contextos que tu falou, dessa contemporaneidade, desses, né, do que a gente está falando hoje, como a gente trata algumas questões, e até a tua experiência profissional, né, Lucas, ela se ocupa disso, né, de um trabalho na escola também, né, atendendo uhum, demandas que não eram, eram de uma certa forma afastados do convívio, né, dos grupos, tinha essas questões todas,
né? E vem isso rompendo e nos trazendo grandes aprendizados e desafios, né? E eu dou parabéns pelo trabalho que tu faz também, quero aproveitar aqui, mas também falar o quanto cresceu, né? Essa atuação desse profissional da psicologia e o quanto hoje é um dos cursos mais procurados nas universidades, no ensino superior, né? Que muda uma realidade que há 10 anos, eu posso falar em 10 anos, tá, Lucas? Tu não, tu fala em 1, eu falo em 10. Né? Em 10 anos atrás, a gente via lá a medicina, o direito, né? Outros cursos, né? E hoje a gente vê a psicologia como um dos cursos que mais cresceram nessa procura, né? Então, isso também ele comunica muito, né? Dessa sociedade, né? Das exigências e até a própria da contemporaneidade, das próprias tecnologias, né? O quanto o sujeito, por vezes, se vê em espaços que ele não se sente, né? Então, acho que isso é bacana a gente falar também. Carmen, na verdade eu vou perguntar aqui, mas é destinado aos dois, aí vocês veem quem vai responder o quê. Eu queria, né, ressaltar, vocês conseguem traçar um perfil, como que esse aluno é? Né, como que ele se destaca, tipo, esse aluno é psicologia. E a segunda pergunta, eu gosto de causar polêmicas, né? Então vamos lá. Esse aumento não se dá muitas vezes do curso de psicologia por o aluno buscar responder questões de si próprio, às vezes? Ou eu falei algo mega nada a ver? Que às vezes o cara ele não está pensando, na verdade, em algo, no retorno financeiro, às vezes ele está buscando se auto-entender, né? Se autoconhecer ali, né? Então, ou não. Ou será que eu entrei num viés que talvez não reflita a realidade? Perfeito, acho ótimo. Adorei a pergunta. Posso começar, Lucas? Pode começar. Bom, eu vou fazer um pouquinho, Lucas, vou começar, porque como a gente tem uma vivência nas escolas, esse trabalho que a gente desenvolve no programa Orienta, a gente vê muito isso, né? E até durante a nossa formação, às vezes, nos primeiros semestres, a gente encontra algumas colegas, né, colegas dizendo isso, eu vim para psicologia porque eu queria me entender melhor. E eu tive uma professora, uma grande mestra, que ela dizia o seguinte, não, o que está buscando é o curso de psicologia, é terapia, né? E o investimento é diferente, né? O curso de psicologia tem investimento de 5 anos, vai demandar de muita coisa. A terapia talvez seja mais barato para ti, né? E exatamente isso é um dos mitos, né? Um dos paradigmas da psicologia, onde as pessoas ficam, elas acreditam, em algumas delas falam assim, eu sempre falei, eu dei muito conselho para os meus amigos, então, né? Eu tenho esse perfil para ser psicólogo. Vou responder o perfil aí, Rafa, que a gente está fugindo desse termo aí, mas eu vou chegar. E aí a gente sempre tem que pensar, né? Eu acho que ser psicólogo, eu acredito, na verdade, que ser psicólogo é muito mais que saber falar nesse momento, né? Dar conselho. Nós não fizemos isso, nós não damos conselho, nós damos palpite, galera. Não nos ocupamos disso, não vivemos disso, não nos alimentamos disso, né, Lucas? Não é isso o nosso, né? Ele é muito mais complexo que isso. E eu acho que mais importante do que saber falar ou dar conselho, eu acho que é ter uma escuta ativa. Eu saber escutar, né? Eu acho que também falando em perfil, né, Lucas? Falando em perfil, né? E eu acho que esse é um ponto que eu comecei. Agora é contigo. Não, eu acho que você colocou perfeitamente, assim, que eu acho que talvez o psicólogo, ele, na formação, né, acho que a gente ao longo da nossa formação, talvez a gente aprenda mais a ouvir do que a falar, né, porque eu acho que a nossa escuta é talvez a grande ferramenta que a gente tem ali, né, e claro, essa escuta ativa, que não é uma escuta, né, porque tem gente também, né, que às vezes fala isso, não, porque eu não preciso de terapia, porque eu converso com os meus amigos, porque não sei o que lá. Aí eu, tá, tudo bem, beleza. Que bom que você conversa com seus amigos, isso é ótimo. Mas isso não é terapia, é diferente. A escuta, bem diferente, inclusive. A escuta de um psicólogo não é igual à escuta de um amigo, né? Porque o psicólogo realmente é um profissional que ele tá ali, ele enfim, estudou, se formou, tá instrumentalizado com uma série de coisas para que essa escuta seja uma escuta ativa, seja uma escuta cuidadosa. E eu acho que o cuidado
nesse sentido é muito importante. Eu poderia até colocar isso nessa questão do perfil, talvez, do aluno de psicologia, como talvez, né, eu não gostaria de fechar isso, assim, no sentido de, tem pessoas que não têm perfil para ser psicólogo. Não, eu acho que todo mundo pode entrar para o curso e aí cada um vai ter uma identificação com uma área diferente lá, e eu acho que é uma área muito vasta que dá para você fazer. Enfim, se você for uma pessoa super abstrata, digamos assim, você pode ir, que você vai encontrar muita coisa para fazer. E se você também for uma pessoa super concreta, que preferir talvez a parte até dos números ou alguma coisa assim, também tem muita coisa para você fazer na psicologia, né? E eu acho que essa questão do cuidado e de uma certa sensibilidade é uma coisa que eu gosto de levar em consideração, assim, né? Que o psicólogo é justamente essa pessoa. Você usou essa palavra algumas vezes, Carmen, do processo, né? De acompanhar o Uhum. processo, que eu acho que o nosso trabalho ele não é um trabalho é, papum, assim, sabe? Que você chega, você olha, vê o que está acontecendo, vai ali, então vou fazer isso, vou fazer aquilo e pronto. Não, você Uhum. acompanha, você tem um cuidado com aquele processo, né? E às vezes, falando, por exemplo, da clínica, mas também no meu caso da escola, assim, né? Você às vezes identifica, né, até muito rapidamente, digamos assim, algumas demandas, algumas questões ali que precisam ser trabalhadas, mas às vezes você percebe que, sei lá, né, não é o momento ainda de entrar naquilo, porque talvez aquela pessoa ainda não esteja preparada. Então, você vai construindo ali um terreno para trabalhar aquilo, então não é você simplesmente, sei lá, ter todas as teorias e entender como funciona a mente humana, você tem que saber também enfim, o tempo das coisas, a sensibilidade de ir acompanhando o processo de cada pessoa, de cada instituição, né? Se a gente estiver falando de uma instituição, no caso. Sim. Entendi. E eu acho Então, que eu isso acho que também isso, né? acontece. Não sei Eu se acho que respondi a pergunta, será? eu acho que o nosso papel também é dessa forma que eu me coloco, Rafael e galera que está aqui conosco, também não é trazer respostas prontas, né? E sim a gente poder trazer a luz da reflexão, né? Poder nos debruçar sobre esses Aham. temas e conversar, né? E pensar sobre, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um contexto assim muito de ter esse lugar, esse espaço para poder fazer essas reflexões, né? E o que tu trouxesse, Rafa, que eu acho que é muito importante na psicologia também, e que é o talvez que seja uma que nos difere às vezes dos nossos melhores amigos, né? É exatamente essa questão ética do psicólogo, né? A confidencialidade, a ética, né? Uhum. Essas informações, esses conteúdos trazidos durante o processo de você, seja na clínica, seja nas instituições, né? Os espaços psi que vocês estiverem inseridos, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O profissional da psicologia é como durante o meu estágio uma supervisora me falou, né? O teu paciente pode transgredir a qualquer momento, né? Mas tu tem que ser o continente, tu tem que estar ali, né? Então, assim, se meu paciente quer ter Aham. uma atuação, se meu paciente quer fazer qualquer coisa, né? Até ele pode fazer, né? Ele tá esse é o momento dele, né? E aí a gente lembra um pouquinho lá, pensando um pouquinho no Mia Couto, né? Eu gosto muito de poesia, ninguém percebeu, né? Mas poder trazer a reflexão, né? Que ele fala Sim. que a gente deve apagar as nossas luzes, né? Para a gente poder perceber a luz do outro, né? Então eu acho que isso aí também tem muito a Aham. ver com o papel do psicólogo, né? O quanto a gente tem que apagar as nossas luzes para que a gente perceba a luz, né, do nosso paciente, do nosso cliente, dependendo da abordagem que a gente está falando aqui. E eu acho que é Aham, bem com isso. certeza. Isso é um papel assim da psicologia que eu tenho muita, que foi algo que me chamou muita atenção pela minha forma de perceber o mundo, né? E a confidencialidade, a ética do psicólogo, né? Então, acho que isso também é importante. São esses Sim. vínculos, o próprio processo terapêutico, né? A gente entendeu o que é o momento do setting, porque às vezes as pessoas dizem para a gente também, dentro desses processos, tu é psicólogo, a gente está lá numa mesa de bar, né? E aí o que tu faz? Sou psicólogo. Vou parar de falar, vou parar de beber, porque daqui a pouco tu vai começar a interpretar tudo que eu estiver fazendo, né? E aí, de novo, né? Eu Uhum. gosto disso. De novo, uma professora uma vez me falou isso, né? Que interpretar fora do set,
né, do lugar que realmente é terapêutico, é perigoso e até criminoso. Porque se eu, como uma profissional da psicologia, eu entendo a minha ética, eu entendo o meu compromisso, né, com esse meu, né, esse meu compromisso que eu tenho, eu entendo isso automaticamente, eu não vou poder ficar fazendo interpretações, né? Então, assim, eu acho que também isso se ocupa muito dessa nossa profissão e que eu acho que é o que mais é importante a gente falar. E eu mega concordo contigo, Lucas, quando tu fala que é muito difícil a gente rotular ou trazer perfis, né? É como se a gente estivesse desconsiderando toda a subjetividade do sujeito que tem essa vontade, esse interesse. É como se eu estivesse desconsiderando isso, né? Mas a gente sempre fala assim, a gente sempre fala que tem algumas questões que são importantes, que a gente trouxe aqui para vocês, e também tem que ter gosto por leitura, né? A gente interpretações, nós temos que estar em constante movimento, né? Entendendo esses cenários e contextos que são tão dinâmicos, né? Essa empatia que a gente fala tanto, né, na sociedade, como uma das características desse novo cenário, mas é assim, não é uma empatia diferente, né? É permitir que a pessoa assuma esse espaço e desenvolva as suas questões, né? Não é aquela empatia de, ai, tá bem, né? Vou me colocar no teu lugar, né? Às vezes é questionar, eu acho que isso é importante, é questionar esse paciente se realmente esse é o lugar que ele quer estar, né? Realmente esse é o lugar que ele quer estar. Eu acho que não, eu acho que é muito... sim. Não, pode falar. Se for para concluir o pensamento ali, pode falar. Não, eu só ia aproveitar um pouco o gancho da Carmen para falar isso, né? De como que você comentou de como interpretar, né, fora do setting é até criminoso, e eu até brinco, assim, né? Que não só criminoso, mas, nossa, cansativo também. Imagina só, não, é uma questão de autoestima, né? Você não tem nada melhor para fazer do que ficar me interpretando, né? Eu acho que a autoestima dessa pessoa assim, porque não é essa nossa escuta, não é uma escuta do tipo assim, tô escutando aqui, mas sei lá, não, é uma coisa muito ativa que cansa, né? Então, eu acho que tem isso, e também eu colocando também um pouco junto com isso do que você falou da ética, né? O não julgamento, né? Como esse espaço da clínica é um espaço que não tem julgamento, tipo, moral, porque a pessoa vai falar aquilo ali, a gente tem que entender o que aquilo significa dentro daquela história dela, né? No tipo, se alguém me vira e fala dentro do consultório assim, porque eu, sei lá, porque eu tenho raiva da minha mãe, ou porque eu traí meu namorado e tudo mais, eu não vou virar e falar assim, então você traiu seu namorado, né? Não sei o quê. Não, claro que não, a gente vai entender o que é isso, a gente vai entender o que está acontecendo, né? Às vezes, eu outro dia até brinquei que eu estava conversando com uma colega psicóloga e eu falei, caramba, finalmente o meu paciente começou a sentir raiva de mim. Assim, né? Eu brinquei e eu fiquei super feliz, assim, porque é isso, a gente não vai fazer esse julgamento de tipo, raiva é ruim. Não, para esse paciente sentir raiva era bom, ele precisava, essa raiva estava travada ali há muito tempo e começou a sair, assim, sabe? Então, a gente não vai olhar com esse olhar do senso comum, assim, das coisas, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver também, né? Lucas, mas desculpa, pode ir. Sim. Eu queria vir com uma pergunta para você e já vou puxar aqui, né, a outra para Carmen, tá? Eu lembro que a gente conversando num bate-papo, você falou sobre as suas resistências que você tinha antes do Covid, mas o Covid não está nem aí para como se a gente liga para atendimento remoto ou não, e que você está tendo que fazer esses atendimentos de forma remota. Como que é esse espaço livre de julgamento hoje, quando a gente está falando, às vezes, de um paciente que às vezes tem problema familiar e está precisando de casa com a família dele? Como que é isso? E já vou aproveitar e levantar aqui para Carmen também, que você pode também começar a responder. Quanto tempo mais ou menos dura para você como psicólogo chegar assim e falar assim, putz, esse paciente aqui, ele talvez não precise mais de terapia, ou como que você julga a frequência de que essas sessões têm que ser feitas, entendeu? Sim. Eu acho que, né, começando pelo que você falou, eu realmente, né, eu antes desse momento da pandemia, eu nunca tinha atendido online, só ao vivo mesmo no consultório. E aí, quando veio o corona, como você disse, o corona não liga para o que a gente pensa, simplesmente se impôs. Então, essa modalidade online se tornou a única forma possível, né? Então, eu tive que
dar o braço a torcer, digamos. E eu fiquei muito surpreso, na verdade, porque eu tinha um certo preconceito, assim, do tipo, ah, não, será que online é terapia de verdade? Não sei o quê. Mas eu percebi que sim, que funciona. Está sendo assim já desde março, né? Que eu tô atendendo os meus pacientes. Tem funcionado. Eu acho que, né, mas aí eu coloco realmente como uma opinião minha, né? Que realmente no consultório eu prefiro, eu acho melhor, né? Mas antes eu estava até meio resistente em aceitar pessoas que eu não poderia levar para o consultório depois que acabasse esse momento da pandemia. E agora eu meio que essa resistência minha também já caiu por terra. Eu já estou atendendo gente que está fora do Rio de Janeiro, inclusive fora até do Brasil. Eu acho que isso até é legal de colocar, né? Que como essa coisa da tecnologia hoje em dia expande bastante a nossa possibilidade de trabalho em relação a isso, né? Porque eu estou atendendo gente até que está em outros países, né? E está sendo legal, está funcionando. Eu mal posso esperar para voltar para o consultório, mal posso esperar para voltar. Mas por enquanto tá dando certo, tá dando certo. Inclusive o processo está acontecendo legal, está sendo bem legal, assim. Entendi. Eu acho que no caso aí, todo mundo que tá no home office tá com essa sensação que você tá, não é só pro consultório, tá? Mas eu entendi o que você Acho quis que dizer. sim, né? Sim. Nós conversamos. Mas coloca vários desafios, né? Tipo, por exemplo, como você falou, tem gente que está em casa com a família. E aí, como é que você vai falar das suas questões com a família se você está em casa? Assim, né? Algumas pessoas preferiram interromper durante esses momentos os atendimentos e eu super entendo, né? Porque realmente são questões complicadas. Eu vou até contar um caso específico de uma pessoa que eu atendo, que ela tem problemas, né, justamente com a convivência com a família, mas ela não quis deixar de ter a terapia dela. E aí ela falou, bom, a minha casa é muito pequena, eu moro com a minha família toda, então em qualquer momento, em qualquer lugar que eu estiver, eles vão ouvir eu falando. Como é que a gente pode fazer? E a gente tentou fazer sessões por WhatsApp, e não deu muito certo, eu achei que não foi muito legal. Mas aí a gente acabou fazendo, e olha que loucura, né? Como a gente tem que se reinventar de acordo com os tempos que vierem. A gente começou a fazer nossas sessões por Google Docs, né? Que é o documento do Google que você pode criar em tempo real, assim, com outras pessoas, né? E o legal é que, tipo, eu abro o Google Docs aqui e ela abre lá na casa dela. E enquanto ela vai escrevendo, eu vou vendo em tempo real aquilo ali, né? E então fica uma coisa mais dinâmica, assim, e ela tem a possibilidade de falar e trocar sem precisar ser pela fala e a família iria escutar, assim, enfim. É uma coisa que eu nunca pensei que eu faria, mas a gente tem que se reinventar e tem dado certo, né? Isso tem me permitido me surpreender, de certa forma. Legal. Como eu comentei aquele dia na nossa conversa lá também, eu também estou fazendo, com bem menos frequência que o Lu, você estava conversando isso com ele, e aí agora eu parti para um momento sanduíche, como eu brinquei com os meninos, né? Então nós temos um encontro que ele né, por atendimento online, outro encontro ela volta para o consultório também, né, essa paciente. Então, a gente também está trabalhando outras questões, né, importantes também nesse processo dela, né, nesse processo da pandemia, dos seus medos e seus, né, e suas dificuldades. Mas também é um desafio importante, não trabalho tanto quanto o Lucas com esta abordagem, assim, né, porque como na verdade, eu tenho um dia, né, na minha semana que eu faço a clínica, então eu não tenho tantas oportunidades, né, então... Mas, de qualquer forma, também são aprendizados importantes. E a única coisa que a gente sempre atenta muito, e é o que o Lucas está trazendo, é esse cuidado, né? Tanto do paciente ao trazer essas questões num ambiente que ele pode ser ouvido, escutado, né? E, de repente, isso pode interferir também. E nosso também, como profissionais, né? Estarmos em lugares que realmente, né, não esteja os nossos familiares ou as pessoas na nossa casa ouvindo todo esse conteúdo que é, de novo, né, é um conteúdo tão cuidadoso, né, e tão importante para a gente, é um momento tão do nosso paciente, é o set terapêutico, né, então, como a gente preserva também esse lugar como profissional. Eu acho que é a única observação que eu queria falar em relação a isso. Tá ok.
Pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, eu vou levantar e aí a gente vai respondendo, até para a gente não estourar muito tempo aqui, tá? É, Vamos lá, Carmen, você já está mais tempo trabalhando com essa questão da orientação, então eu vou direcionar essa para você. Quais dicas Certo. você daria para quem está pensando em fazer psicologia? E no caso, o Lucas pode adicionar algumas coisas caso ele ache necessário também. Uhum. Então, quais dicas Bom, ou eu acho. sugestões ali para o aluno que está no ensino médio que, tipo, pode ir que é isso aí. Tá, eu acho assim, que eu vou aproveitar, já que eu faço orientação profissional, queria dizer que orientação profissional não é terapia, é um outro processo, né? Porque as pessoas falam, eu faço orientação profissional com a minha psicóloga, né? Nós temos, uma outra abordagem, é uma outra atuação, tem um outro setting, é uma outra proposta, tá? Então, orientação profissional, a gente sempre tem que tentar o autoconhecimento, né? Então, assim, independente de ser psico ou ser qualquer outra área de atuação, é entender quem eu sou, quais as coisas que me mobilizam, quais as coisas que me paralisam, porque a gente sempre faz essa pergunta muito, né? Eu gosto sempre de trazer, a gente sempre quer saber o que nos mobiliza, o que nos causa toda essa inspiração, né? Mas, na verdade, eu acho que também um fator importante no autoconhecimento é entender o que me paralisa. Né, o que impede com que eu siga com meus projetos, que eu consiga, né, verificar isso. Eu acho que o autoconhecimento é o ponto mais importante para isso. A partir dele, eu acho que o entendimento de mercado de trabalho, de conhecer as carreiras, as possibilidades, conhecer, falar com profissionais da psicologia, ver a atuação desses profissionais. Nós temos dentro da própria internet, né, nós temos sites temos o programa Orienta, temos também o Guia do Estudante, né? Nós temos sites super informativos, nós temos também o Mundo Escola, que tem informações importantes de formação, de possibilidade de trabalho, do fazer profissional, das atuações, até de mercado, até de renda salarial, dos salários que os profissionais podem ganhar. Então, buscar essa informação, ver o quanto elas estão conversando com vocês também. Né? Então, eu acho que dentro desse entendimento, de ter sempre uma pergunta, eu sempre costumo dizer, né? Eu acho que uma questão muito importante no nosso autoconhecimento, nesse processo de escolha profissional, de uma certa forma, traçar um percurso para exercer um papel social, né? Porque o profissional da psicologia ou de qualquer outra área, ele tem um comprometimento com a sociedade que ele está inserido, né? Esse espaço onde nós estamos inseridos como profissionais tem que ser espaços melhores, porque aqui estamos, né? Então, a gente tem que oportunizar essas pessoas, né, esse espaço. E também entendendo também no Brasil, né, entendendo um pouquinho também sobre nossa formação, né, Rafa, a gente que trabalha no mundo, né, do ensino superior, né, o quanto a gente vê pessoas que realmente conseguem concluir as suas formações, né, quais são os desafios que ela tem no percurso delas, quais são os desafios reais, políticos, sociais, econômicos, quais são os desafios deles mesmos, individuais, né, subjetivos, das suas dificuldades. Então, eu acho que a gente tem que, quando a gente pensa na escolha profissional, acho que a gente, primeiro, autoconhecimento total, né? Quem eu sou, para que, né? O que eu quero fazer, qual é o projeto. E não só o que eu quero fazer, mas o que eu estou disposto a descobrir que eu preciso fazer para ter o meu objetivo, né? O comprometimento que a gente tem com os nossos desafios, porque a gente não tem essa linearidade que nós imaginamos que a vida vai ser assim, sai do colégio, faça o vestibular lá. Não existe essa linearidade. Na própria formação nossa, nós vamos passar por várias abordagens, como o Rafa trouxe, linhas teóricas na psicologia, que eu vou pensar, será que eu vou querer trabalhar com a psicanálise? Será que eu vou querer trabalhar com a sistêmica? Será que eu vou querer trabalhar, né? Porque são várias abordagens, a gente vai ter um olhar generalista sobre tudo isso e a gente vai, de uma certa forma, se identificar com uma das abordagens, né? E a partir dela a gente vai continuar na formação. Então, a gente poder também ter esse comprometimento conosco mesmo e, principalmente, com a sociedade que nós estamos inseridos. Assumir nosso papel social, nosso protagonismo. Isso é muito importante. Quando nós percebermos que não está rolando, que estou com dificuldade, todos temos, né? Pedir ajuda. Né? Então, acho que esse é um ponto importante. Perfeito. Lucas, você saberia me dizer um pouco, de forma óbvia, mais branda, assim, como que o psicólogo atua no RH, nessa parte de empresas, assim, como que eles atuam normalmente? Eu até posso te falar, mas não é tanto a área que eu atuo, mas eu sei mais ou menos, né, que
os psicólogos, eles no RH, eles geralmente trabalham com a parte de recrutamento e seleção, com avaliação de desempenho e tudo mais. E o psicólogo nessa área, ele trabalha muito a coisa construindo, eu acho, uma ponte entre Bom, aí talvez eu esteja falando de uma forma ideal, né? Eu não sei se vai ser assim em todos os RHs, acho que vai variar bastante, mas construindo essa ponte para a empresa olhar para o trabalhador, né, para aqueles colaboradores ali, de uma forma mais humana, assim, né, menos como se fosse somente números na planilha de pagamento, digamos assim. Eu acredito que é uma área que tem muita procura, né, que eu saiba, e é uma área que, pelo menos, né, e aí eu vou relembrar da minha graduação mesmo, que pelo menos na minha graduação é uma área que tem bastante oportunidade de estágio e que tendem a ser estágios com uma remuneração boa, assim, né, que muitas pessoas conseguem ser efetivadas direto e entrar em empresas assim, né? Geralmente empresas maiores são empresas que têm um RH mais robusto, digamos assim, né? Que realmente vai contratar psicólogos e vai efetivar os estagiários, vai fazer plano de carreira e tudo mais. Então, eu acho que essa área do RH é uma área bem forte também. Eu, por acaso, não segui por aí, mas eu conheço PCs que seguiram e eu acho que é uma área que tem muita possibilidade também, assim, né? Como eu sou mais da área clínica, acaba que o meu networking, digamos assim, está mais dentro dessa área também. Mas pelo que eu sei das pessoas que estão dentro do RH, é uma área que também tem muita possibilidade e remunerações boas também. Acho que isso a galera gosta de escutar, né? Remunerações boas. Acho isso. Remunerações. Nós vamos nem falar de remunerações, só falar de paixão aqui, né? Mas sim, da questão da remuneração e de entender também. Acho que eu vou pegar esse gancho, vocês vão me matar, mas eu acho que é importante também pegar esse gancho para falar da carreira do psicólogo, não só como uma questão da CLT, né? Que as pessoas perguntam, cara, em quanto começa a ganhar um psicólogo? Por 20 horas, né? Nesses regulamentados pela CLT ou por. E aí é dizer, né, que a gente hoje em dia não trabalha mais com esse conceito só do emprego, né, e sim do trabalho, né. Então, e eu e o Lucas acabamos de trazer isso aqui para vocês, da forma que nós trabalhamos. Então, a gente temos os nossos empregos, né, Lucas, e que Deus conserve, mas a gente também tem projetos fora desses espaços que a gente também está com uma atuação diferente dos nossos trabalhos, né, dos nossos CLT, mas que a gente também tem outros projetos, e tem psicólogos que têm uma forma autônoma de trabalhar, que não tem a questão da CLT, tem questão de concursos também bem importantes, e eu esqueci de trazer uma pessoa que eu conheço, quando eu fiz o convite a participar da live, pediu que eu trouxesse, eu já ia esquecer, da atuação do psicólogo dentro da área do marketing, né? O quanto se faz pesquisa, às vezes quando se vai desenvolver, a gente falou da psicologia como várias atuações, a gente falou do mundo acadêmico, falamos da saúde, falamos de várias áreas, hospitalar saúde, perdão, organizacional, esporte, mas também, galera, falar que o psicólogo também está sendo inserido já há bastante tempo nessas questões de comportamento de compra, como é que a gente fala, de tendências, muitas vezes, né? Isso, comportamentos de consumo, exatamente. Às vezes, ao desenvolver um produto ou um serviço, às vezes os psicólogos também fazem uma pesquisa lá, um trabalho bem bacana, podendo ajudar esses profissionais, né? Então, o quanto nós hoje não estamos mais fadados, né? E eu confesso para vocês que no começo da minha formação eu desejei muito isso, né? Ter um divã amarelo maravilhoso, né? Sentar, cruzar minhas pernas e dizer, fale mais sobre isso, sem charuto, porque eu não fumo, mas eu tenho que descobrir alguma coisa, porque eu achava muito charmoso, né? Pode fazer aquilo, eu achava muito charmoso, mas eu fui percebendo que esse lugar não era um lugar, né? Só esse lugar, existem outros tantos lugares que a gente pode se inserir, ser feliz, se realizar, buscar alternativas, né?
se desenvolver ao longo da nossa formação, o quanto tem coisas ricas para a gente fazer, o quanto daqui a pouco eu posso ser uma psicóloga e cuidar da área da pesquisa também. A gente está vendo aí, né, esse cenário nosso, se nós tivéssemos tido mais pesquisas, né, se a gente tivesse investido mais em pesquisas. Então, acho que também tudo isso são reflexões importantes para vocês fazerem e lugares que a gente pode estar. A gente deseja encontrar vocês por lá, né, fazendo uma história linda. Perfeito. Com certeza. Gente, só para encerrar aqui, eu vou fazer a última pergunta. Tiveram mais algumas, mas não sei se vai dar tempo para responder todas elas ali. Vocês percebem que com a questão da pandemia, o mercado para a área de psicologia como um todo, ele ficou mais superaquecido? Se viu mais a necessidade desse profissional? Ou ele se manteve constante como sempre foi? Olha, eu acho que sim, houve uma procura maior. Eu acho pelo profissional de psicologia, né? Talvez necessidade da mesmo. Até pelo fato desse momento da pandemia ser um momento muito, muito ímpar que a gente está vivendo, né? Tem muita gente experimentando aí alguns desafios, em termos, talvez, de saúde mental, e isso faz com que as pessoas venham a procurar mais psicólogos, a terapia. Então, eu acredito sim que houve um certo aumento pelo menos a minha experiência, né? E falando da minha experiência pessoal e dos psicólogos que eu troco, assim, que eu converso, né? Lucas, eu te confesso que eu não te ouvi tanto, porque acho que por um momento caiu ali um pouquinho, tá? Mas a minha resposta a essa pergunta do Rafa é que sim, né? Que a gente percebe, assim, que houve uma crescente na procura, mas eu também, né? Aquela filosofia aí, né? Eu costumo dizer que quando a gente está vivendo momentos de crise, guerras e pandemias, os processos são acelerados, né? Então, assim, as coisas acontecem com mais rapidez, né? Então, acho que a psicologia vinha caminhando, né, Lucas, como a gente tem visto, e os colegas que estão por aqui também, vinha encaminhando com esse processo, a própria procura do aluno do ensino médio nesse curso, o aumento, né, de psicólogos no mercado, o aumento de atuações, de formações e de possibilidades, eu acho que já vinha, né, mostrando no nosso mercado, e eu acho que com essa crise, né, com esse momento complicado que estamos vivendo, acelerou esse processo, né, e assim como outros tantos, né, que a gente tem vivenciado e experimentado, às vezes de uma forma, às vezes não tão positiva, mas sim, eu acho que foi uma aceleração de processos também. Entendi, gente. Gente, a gente já tá aqui, vou dar prosseguimento então para encerrar, tá? A live. Perguntaram se vai ter como rever a live. Gente, a live vai ficar disponível no formato de IGTV, tá? No Instagram, tanto do programa Orienta do IBMR quanto do programa Orienta da Uniriter, que vai ficar disponível aqui para vocês seguirem lá. Vai dar só o tempo de a gente subir realmente esse material para lá. Inclusive, caso você esteja aqui, que veio participar da live de psicologia, talvez não por se identificar por querer o curso de psicologia, mas por estar querendo um atendimento psicológico, a gente vai disponibilizar o contato tanto do Lucas para quem está no Rio de Janeiro ou da Carmen quem está no Sul, tá? Mas aí a gente vai passar o contato deles para que vocês acionem eles e procurem realmente o atendimento com eles, tá? A live vai ficar disponível nos Instagrams, tá? Então sigam a gente lá. Carmen, só para finalizar, eu pedi para dar um breve momento, tá, Carmen? É breve, para você Todo mundo diz para mim. Pessoal, e depois o Lucas. Breve momento? Breve momento. Mas é um breve momento para quê? Acho que deu uma cortadinha, eu não escutei. Deu, Lucas. Palavras de considerações finais para quem está na live com a gente, ou para cursar psicologia. Então eu vou surpreender o Rafael agora, Lucas. Eu vou surpreender, né? Tá tudo dito e gravado. Vejam lá. Né? Eu agradeço a oportunidade e agradeço a troca com meu colega aqui, né, Lucas? Foi um prazer te conhecer. E dizer isso, que nós estamos lá no programa Orienta, disponível, então, para dúvidas, conversas, trocas, e agradecer. Perfeito, foi breve. Eu queria
Eu queria muito agradecer também o convite para estar aqui. Eu acho que é um privilégio poder trocar aqui com vocês, poder falar para pessoas que estão pensando, né, talvez em seguir a carreira de psicologia. Eu espero que as nossas falas aqui, essa nossa conversa, que foi rápida, né? Eu acho que a gente, eu não sei, eu fico um pouco essa sensação, Carmen, acho que você também, de que daria para falar muito mais, né? Mas Não vamos ganha. ser breves. É. Mas, enfim, né? Eu espero que tenha servido para tanto informar aí as pessoas, quanto também para inspirar um pouco. Eu acho que é uma área muito boa. Eu não me arrependo. A Carmen trouxe no começo aquele apaixonamento, né? Eu acho que eu tenho isso. Pela fala dela também dá para ver também. E eu espero que a gente possa ter inspirado aí as pessoas a, enfim, ter também esse apaixonamento que a gente tem pela nossa profissão. Tá ok, gente. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. O pessoal que ficou com a gente até o final, lá no chat tá o Instagram, tanto do BMR quanto da Uniriter. Para quem é da região do Rio de Janeiro, segue o do programa Orienta e BMR. E para quem é da região de Porto Alegre, segue o da Uniriter. A gente está fazendo esse trabalho, a gente vai trazer outras lives para vocês, tanto na área de autoconhecimento, quanto na área de Enem, quanto com carreiras, tá ok? Então segue lá para ver o conteúdo. Pessoal, muito obrigado. E é isso, todo mundo tem uma excelente quinta-feira, eu tô na quarta ainda. Uma excelente quinta-feira. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão. Até mais.